Está informando as pessoas que nós estamos ao vivo. Essa parte inicial da live é um pouco chatinha, né? Muito obrigada, as pessoas estão começando a entrar agora. Muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez, na segunda parte dessa live com a Kátia Badin. Vamos esperar a Kátia entrar. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada a todas. Vamos esperar a Kátia entrar. Para a nossa segunda parte da live, né? Vamos falar hoje um pouquinho dos marcos do desenvolvimento da linguagem. Se Deus quiser, vamos conseguir finalizar isso. A Kátia já sinalizou aqui. Vou esperar ela entrar. Ela entrou aqui. Aguardando a Kátia. Oi, querida. Oi, Kátia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, querida. E você? Tudo jóia. Boa noite, viu? Boa noite a você, boa noite a todos que estão aqui conosco hoje para a gente Para a finalizar. segunda parte, né? Vocês estão ouvindo direitinho? Acho que todo mundo está ouvindo, né? Então, Kátia, eu vou te apresentar de novo, porque pode ser que, de repente, alguma mãe, algum profissional não tenha entrado na primeira. Então, acho que cabe muito a pena falar de novo sobre quem é você, né? Então, a Kátia, ela é fonoaudióloga, ela tem uma experiência muito grande e muito significativa com as famílias e com as crianças, especialmente aí, acho que não tem uma fase, tanto na primeira infância, como na fase de escolarização. A Kátia realmente ela é apaixonada pela infância e pela adolescência, né? Sim. E em termos de currículo, ela é mestranda em Ciências da Educação Especial, na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Ela é fonoaudióloga do setor de psiquiatria da infância na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Ela é professora e supervisora clínica no curso de especialização em transtorno do espectro do autismo, intervenção em múltiplos contextos na PUC do Rio de Janeiro. Ela é professora nos cursos de práticas clínicas e especialização em linguagem no Cefac, no Rio de Janeiro. E ela também faz parte do Prematuros, né? Que é uma honra e um orgulho imenso. Faz parte. Ela só ainda não está lá na equipe, porque como eu disse para vocês na outra live, ela ainda não me mandou a foto. Tô esperando a foto dela. Querida, eu vou enviar. Ótimo. E as pessoas que estão entrando aí, que são pais e profissionais, sabem que o Prematuros, ele é um projeto interdisciplinar, focado especialmente nos primeiros anos de vida, né, na primeira infância, de crianças em situação de risco, tanto, especialmente o risco biológico, como a prematuridade. E aí, quando a gente gera lives como essa, que tem o objetivo de informar sobre marcos do desenvolvimento ou sobre a lógica do desenvolvimento infantil, a gente não está em nenhum momento querendo comparar uma criança com outra ou normatizar uma criança, né? A gente pensa que, como os pais são os principais promotores do desenvolvimento, se eles possuem alguns conhecimentos específicos ou alguns conhecimentos que possam possibilitá-los de entender um pouquinho mais o desenvolvimento de alguns aspectos, eles podem fazer, por exemplo, a prevenção de possíveis dificuldades, de possíveis transtornos. E se não tem esse quadro de dificuldades e de transtornos, eles podem aprender a serem promotores mesmo do desenvolvimento dos seus filhos. Então,
esse é o grande objetivo, gerar informação para que os pais realmente possam acompanhar o desenvolvimento das crianças. Sim. E aí, eu vou já começar e aí eu te dou a palavra. E aí, a Kátia, na semana passada, ela falou, de uma forma geral, a gente dialogou sobre a grande inter-relação entre os fatores biológicos, ou seja, que a criança traz consigo, a condição da criança, os fatores sociais, ou seja, desse meio em que ela vive, da cultura em que ela vive, das interações sociais, afetivas que ela vive e dos fatores psicológicos. Então, ou seja, o desenvolvimento ele depende, especialmente da linguagem, ele depende dessas inter-relações, todos esses contextos. Então, ela disse muito, né, da qualidade dessa interação e como que a gente vai conseguindo comportamentos nessa interação e a gente vai conseguindo fazer uma socialização linguística, né? E a partir do momento em que a criança permite, isso ficou muito claro, né? A criança tem que permitir, tem que querer essa socialização linguística. E aí, num outro momento, porque eu ouvi a live hoje para pensar em como fazer um resumo, né? E em um outro momento, a gente até falou, rapidamente, mas a gente falou o quanto que, por exemplo, os comportamentos sensório-motores, ou aquela fase sensório-motora, ela é fundamental quando a gente pensa em pensamento e linguagem. Então, para os pais que estão aqui nos ouvindo entender. Quando uma criança tem 8, 9 meses de idade, por exemplo, e ela vê lá um carrinho ou um bichinho que tem uma cordinha, e ela tá longe dela. E ela olha aquilo e fala assim, ué, o que eu tenho que fazer para esse brinquedo chegar mais perto de mim? E aí ela vai fazer todas as suas tentativas, né? Até que ela descobre intencionalmente que se ela puxar a cordinha, o brinquedo chega mais perto para ela. Então, a gente fala, por que o pensamento e a linguagem têm fundamentos no sensório motor? Porque a criança, primeiro, tem que descobrir o que é esse corpo, o que esse corpo pode fazer, como esse corpo vai interagir com os objetos, para que ela comece a fazer, por exemplo, o que a gente chama de meios para fins, que seria, digamos assim, o primórdio da ideação, o primórdio de um pensamento, aí, o começo de um pensamento, né? Então, pai, quando a criança com 8, 9 meses já entende que ela tem que fazer algum meio, algum jeito para atingir uma finalidade, não é uma criança que ela faz algo por acidente, ela faz algo intencional. Então, ela tem uma estrutura já, uma estrutura pensante. Eu preciso disso para conseguir aquilo. E aí a Kátia falou muito bem, como que a gente então faz para socializar esse pensamento? Porque aí eu não quero que fique só aqui, na representação, na minha cabecinha. Eu preciso socializar este pensamento. E a gente só vai socializar esse pensamento a partir da linguagem. Tanto dessa linguagem gestual quanto da linguagem oral, né? Dessa linguagem expressiva, como você disse. E aí, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de signos. Então, eu tenho gestos, eu tenho palavras que são fundamentadas em uma língua mãe. E aí, a Kátia vai falar justamente desses marcos da linguagem. Ela vai pontuar um pouquinho aí no 6º mês, para a gente dar uma recapitulada, mas ela vai focar especialmente no 1º até o 2º ano de vida, né? Ou seja, dos 12 aos 24 meses. E aí é com você toda a palavra. Eu vou dizer que você fez uma síntese maravilhosa. Você traz essa questão da tridimensionalidade da linguagem, né? Do desenvolvimento da linguagem, que seria uma base biológica associada a uma base efetiva, que é psicológica, né? Na construção dessa subjetividade.
e o ambiente, onde essas duas, tanto a base biológica quanto essa base afetiva, interagem e precisam estar interconectadas sistematicamente. Então, a partir dos 6 meses de idade, e eu vou só retroagir de uma forma bastante pontual, como eu falei na outra live, só para os pais que entraram agora, a criança de 0 a 3 meses, ela começa a produzir sons. Esses sons são produzidos em forma de vogais, a gente chama de vocalizações não articuladas. Então, ela faz laleios, a, o, u, enfim. E ela é reforçada o tempo inteiro pelo adulto, embora nesse momento essa reciprocidade socioemocional só vai alimentar a criança sob o ponto de vista de um futuro interlocutor, tá? Aos 6 meses, essas vocalizações, a partir dos 4, né, elas começam a ganhar aí um corpo de consoantes. Então, elas se tornam produções que são produções estruturadas. A gente tem o que todos conhecem como balbucio, aonde a criança vai estar construindo consoante vogal e ela vai evoluindo essa produção paulatinamente, e a gente sabe que essa produção ela tem pouco efeito da língua mãe. Na verdade, a criança surda também produz esse balbucio. Isso. Natural e com uma frequência também ampliada. Claro que o que vai acontecer logo depois, entre os 8 e 9 meses, onde a criança já tem uma entonação, esse balbucio ganha ritmo, esse balbucio ganha entonação, e aí a gente vê sim uma interferência da língua mãe já nessas produções da criança. A criança também vai fazer uma variação dessa produção entre 8 e 9 meses, e é uma coisa fantástica que, junto com essa produção, que é mais variada, a criança também vai ampliando a capacidade de se autoperceber. E essa capacidade de autopercepção vai ser fundamental para esse falante mais maduro, que na hora que produzir uma palavra errada, na hora que estruturar uma frase errada, ele vai perceber de forma simultânea e tentar se autocorrigir para que o discurso seja entendido pelo interlocutor. Então, esse sistema, que é um sistema de automonitoração, é muito importante a todo para o resto da vida. Você está me ouvindo, Tereza? Eu estou te ouvindo, mas está dando um pouquinho de eco. Tá, não sei de onde. Aqui não tá, eu não estou tendo... Agora tá bom, mas eu acho que se você colocar um fone... Eu não consigo, tá? Porque o fone me incomoda. Mas entendi. Vamos tentar. Tá. Não, mas tá dando para ouvir, não tá? Tá dando para ouvir direitinho, né? Ninguém pontuou nada, não. Tá dando para ouvir, sim. E uma coisa que acontece, Tereza, que eu acho que é muito importante para a gente já ver qual é a carga de comportamento imitativo que essa criança vai construindo nesse primeiro ano de vida, é que ela, entre 10 e 11 meses, ela faz o que a gente chama de pré-conversação. Que é isso, Kátia? Ela produz o balbucio e ela faz pausas para que o parceiro, o cuidador, o pai, a mãe, faça produções verbais. Então, a gente chama de uma pré-conversação. Não tem conteúdo expressivo e não tem conteúdo receptivo. Dá um exemplo para os pais entenderem. Então, o que é isso? A criança fala babá, que ela já tem uma entonação nesse balbucio, que eu falei que já surge entre 8 e 9 meses. Ela já está com desenvolvimento do que a gente chama da prosódia, que é o colorido da voz.
né? Colorido da voz. É, o colorido da voz, que é a roupa que a voz usa, porque a gente pode falar com diversas entonações e esse colorido nada mais é do que a gente chama de um corpo emocional na fala. É Então eu aquilo posso falar ba 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 pode, ba 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 ba. exatamente. Você pode fazer perguntas, você pode, através desse colorido, você emite a sua impressão afetiva. Se eu estou feliz, se eu estou triste, enfim, se eu estou brava. Então, o tom que a criança, que o adulto produz, começa a ser imitado pela criança. E nesse momento, ela começa a perceber dos turnos, da alternância de turno entre a produção dela, o silêncio para a entrada da produção do adulto. E esse Diálogo, um o precursor do diálogo, diálogo. o precursor do diálogo, que nessa fase de precursor da relação dialógica, a gente observa um fenômeno chamado especularidade. O que é isso? O que é isso? A criança produz ba e o pai dá um significado, a mãe dá um significado a essa palavra. Então, a família está sempre dando significados à fala da criança. E quando essa família dá esse significado, Tereza, o que a gente faz? Cada som que a criança ouve, vamos pensar num exemplo de árvore, tá? De uma árvore. Cada som que a criança ouve, ou cada palavra que ela ouve, à medida em que essa palavra, esse estímulo é repetido, é como se ela estivesse criando uma árvore, construindo uma árvore. Se ela escutou bola uma vez, ela construiu caule. Se ela escutou bola mais uma vez, esse caule cresce. E sucessivamente essa árvore vai se transformando e vai gerando galhos. Esses galhos geram folhas. Isso a gente pode imaginar que é o que o cérebro infantil faz em termos de conexões nervosas para organizar os sons que ela escuta. Ou seja, ela precisa escutar muitas vezes o mesmo som, a mesma palavra, e ela precisa repetir. O fundamento da aprendizagem, é importante que os pais possam entender isso. Que o fundamento da aprendizagem, tanto da aprendizagem motora, sensorial, da linguagem, que a gente está vendo que é tudo interrelacionado, ela tem que ter repetição. Mas repetição com significado. Não é uma mera repetição. É uma repetição que ela entra como um reforço quando a criança está ou vendo o objeto, ou manipulando esse objeto, ou experimentando de alguma forma, através de algum canal sensorial, esse evento ou objeto. Exatamente. Então, à medida em que ela constrói essa árvore, a gente vai conectar para a criança, dando um entendimento aos pais, como se essas árvores, os galhos, fossem capazes de encostar em outros galhos de outras árvores. Que lindo isso! Assim a gente constrói uma floresta chamada comunicação, aonde eu integro um galho que se conecta ao outro, que se conecta ao outro, e quando a gente vê, a criança está falando uma frase. Mas, para isso, ela precisou que essa estrutura de construção cerebral fosse reforçada muitas e muitas vezes, baseado aí nessa interação, que é uma interação afetiva e manipulativa e exploratória. Exato. Os pais precisam entender, porque às vezes fica difícil para os pais entenderem qual é a relação, né, de brincar e a linguagem. Né? A gente vai falar ali na frente sobre essa brincadeira, como que vai surgir esse pensamento abstrato. Isso, mas nesse momento, quando a gente pensa na base sensório-motora para começar a vir o pensamento de uma criança com 8, 9, 10 meses, por exemplo, né, ela tem que ter explorado
muito esse objeto. Por quê? Porque ela não vai pensar nos meios, como é que eu pego, como é que eu faço para chegar, pegar esse brinquedo mais perto de mim, como é que eu faço para bater a colher na mesa. Ou seja, essa intenção de pensamento, que seria primórdios da ideação, o que eu faço e como eu faço, sem antes ela ter tido toda a experiência manipulativa e sensorial do corpo, desse corpo com os objetos. Então, é importantíssimo que a gente entenda que o pensamento surge, essa coisa intencional, né? Essa estrutura surge a partir de uma base que ela é sensório-motora. E que ela é baseada na experiência. Na Numa experiência. experiência concreta. Nesse momento, a criança não está preparada ainda para receber conteúdos que são transmitidos culturalmente. Como a palavra, Isso. ela está preparada para receber e vincular-se a conteúdos aonde ela constata essa palavra, mas ela vai associar essa palavra ao cheiro, à textura, ao peso, ao barulho que isso faz, e ela cria e ela junta todas essas percepções, e à medida em que essas percepções ocorrem com uma certa frequência, ela realmente, as raízes dessa árvore se fixam no solo, fixam na cabecinha dela, e ela cria ali um monte de gavetas, aonde além da palavra ela vai estar também classificando os sons que compõem essa palavra. Porque os sons que compõem essa palavra vão dar para ela a possibilidade de gerar múltiplas outras palavras, através de combinações. Mas exatamente. Nesse desenvolvimento, Tereza, a criança passa, e são surgimentos de comportamentos muito sutis. 8, 9 meses, o ritmo, a entonação do balbucio. 10, 11 meses, essa fala, que é uma pré-conversação ainda através de alternância da vez de eu produzir os meus sons e da vez de eu escutar os sons do outro. E olha aí, só. Com um ano, a criança já tem cerca de 5 palavras que ela vai utilizar, e dentre essas 5 palavras estão incluídas também o conhecimento do nome dela. Então, seriam os estímulos que são mais frequentemente reforçados, como papai, mamãe, água ou dar. Cada família vai estar reforçando a partir da forma como ela coabita com os estímulos, né, no seu ambiente. Cada família tem um perfil sensorial diferente, né? Tem comportamentos diferentes. Então, tem pessoas que vão explorar através de músicas, outras vão através de outras contingências, algumas de brincadeiras mais corporais, de brincadeiras mais sentadas, então leitura de livro, encaixes, né? Lembrando que a leitura de livros entra como um fator protetivo para déficits no desenvolvimento da linguagem. Então, uma criança, a partir de 8 meses, deve escutar histórias infantis, e essa escuta faz com que o cérebro, que cria uma proteção no cérebro, e não só essa proteção cerebral, mas também cria um redirecionamento das bases genéticas que essa criança traz. Então, o que eu estou querendo dizer? Que mesmo que essa criança esteja vulnerável a apresentar um atraso, o tipo de estímulo que o ambiente fornece a essa criança propicia
que ela reestruture, redirecione caminhos. E por que que isso acontece, né, pais que estão entrando aqui? Porque o cérebro, vou falar majoritariamente do cérebro, ele é plástico. O que que é isso? Ele tem uma condição de adaptação. Só que ele só vai ter essa condição de se readaptar se ele recebe experiências do ambiente. Então, a experiência vem, chega no. Lembra, tem uma live que a gente falou que, para os pais entenderem, que a gente capta a informação do meio por onde? Pelos canais sensoriais, pelos sentidos, né, sensoriais. Nós temos 7 sentidos sensoriais. Então, ele vai captar essa informação, como, por exemplo, do som, pela questão auditiva. Ele vai ver o rosto da mãe, a boca se mexendo pelo olho, por exemplo, né, pela visão. Então, isso vai ser captado, vai chegar no cérebro, e aí, se eu dou mais experiências protetivas para esse cérebro que ainda está plástico, com essa capacidade adaptável, ele vai pegar isso e vai se reorganizar de uma outra maneira. Se eu não dou essas experiências, esse cérebro vai se reorganizar diante do quê? Então ele precisa receber experiências para se reorganizar. Ou seja, mesmo que eu tenha condições, eu tenha nascido com predisposições a seguir um determinado curso, os estímulos ambientais são tão poderosos que eles podem traçar novos caminhos de desenvolvimento. Isso mesmo. Novos caminhos, muitas vezes, trazem essa criança para um patamar de desenvolvimento típico, embora ela estivesse vulnerável a não se desenvolver tipicamente. E aí Só um minutinho, que está vindo pergunta aqui, Kátia, já vou fundamentar no que você está falando. Embora as crianças possam ter fatores de risco, como a prematuridade. Né? A prematuridade é um fator de risco para alguma questão na linguagem, digamos assim. Mas sim, se eu dou essa experiência protetiva desde o começo e desde lá a UTI, por exemplo, a gente está possibilitando que esse cérebro se reorganize. E só lembrar que tem algumas mães me perguntando aqui que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que corrigir a idade dos prematuros obrigatoriamente, tá? Para os extremos, com menos de 28 semanas, tem vários estudos que pedem para corrigir até o 3º ano de vida. Então, para os pais que perguntaram isso aqui para a gente. Vai, Kátia, desculpa, continua. Então, a gente foi perfeito. E quando a gente fala, Tereza, que a gente precisa daqueles precursores que foram citados anteriormente, como a manutenção do contato visual, e esse contato visual ele se torna uma âncora no desenvolvimento, porque a criança aprende através de imitações. Isso. E a gente repetiu lá na outra live que a criança presta atenção à boca da mãe, porque a mãe faz uma movimentação e a mãe tem aquela fala do manhês que gera uma percepção muito variada, uma percepção auditiva muito variada e que traz para a criança uma curiosidade, porque no meio líquido, na vida intrauterina, a criança tinha preponderantemente o recebimento de ondas que eram mais graves, por conta do contexto gestacional. Então, como a fala se situa numa frequência aguda que vai de 2.000 Hz a 4.000 Hz, a mãe utiliza e vai potencializando a discriminação desses sons da fala através... É como se a mãe desse aí um plus nessa fala. E ela fala com aquele manhês e a criança vai se potencializando. Com 1 ano, Tereza, a criança, a partir de todo esse estímulo, do reforço que foi contínuo, como eu falei, para a construção daquela árvore e a proliferação dos galhos, a criança começa a produzir palavras.
E o que é interessante é que essa criança tem uma compreensão que vai até 2 anos de idade, chega a 50 palavras. Mas 2 anos? exatamente, até 2 anos ela já consegue produzir, ter em média 50 50 palavras de palavras. repetitivo. Mas um marco que é muito importante é que aos 18 meses essa criança começa a produzir e a utilizar aproximadamente 20 palavras. Olha Embora ela só. compreenda mais, ela produz aproximadamente 20 palavras. O Com que 18 meses. com 18 meses. E ali, com essa produção, surge uma fala entre 12 e 18 meses, que é uma fala em bloco. A criança não consegue segmentar as palavras, manter o espaço regular entre palavras. Então, ela fala o que a gente utiliza o termo de fala em bloco mesmo. Então, bola caiu é bó-iu. Ela não só tem pouca habilidade para copiar essa representação da fala adulta com todas as sílabas das palavras, mas ela consegue já perceber de cada palavra a sílaba que é forte, a Olha sílaba que é mais só. acentuada, Que porque isso lindo torna isso, gente. isso se torna mais saliente para o ouvido dela e para a percepção. Então, bola caiu, ela fala bó-iu, porque ela Olha. consegue perceber o que é acentuado de forma mais. Quando a gente acentua uma sílaba de palavra, a gente estende um pouco, a gente prolonga essa sílaba que é acentuada. Então, mesmo que seja um estímulo rápido, esse estímulo é relevante para a criança. Então, ela Nossa, que começa. interessante isso. É a percepção auditiva, né? A percepção é a discriminação e a percepção auditiva. Auditiva. Esse conhecimento, Tereza, junto com as explorações, promovem o que a gente chama de símbolo e significado, né? Então, eu tenho uma palavra e eu já começo, nesse momento, a criar algumas imagens Imagem daquilo mental. que eu domino. Essas imagens são associadas ao uso que o adulto faz do objeto. Ou seja, a importância da imitação que começa lá atrás e percorre todo o desenvolvimento. Porque a criança, para gerar esse significado, linkar o significado ao significante, deixa eu ver se eu estou falando certo, né? Sim. Ela precisa ver o adulto fazer, ou alguém mais experiente do que ela fazer, para ela linkar esse significado. Né? E olha que coisa interessante, as experiências que não são reforçadas é como se a minha árvore, imagina que eu comecei a brincar com uma boneca e a minha mãe fala neném, né? Então eu vou pegar o neném, eu vou dar mamar para o neném e esse neném some. Se esse neném some antes da criança criar aquela árvore com raízes profundas e com galhos bem floridos, digamos assim, o que vai acontecer? Essa palavra, ela sai porque ela não foi funcional no ambiente, no cotidiano. E essa árvore vai ser desprezada e vão ser reforçados aí ou construídas novas plantações que estão vinculadas à funcionalidade que aquele objeto tem na família, que aquele objeto no contexto ambiental da criança. Isso. E é muito importante para os pais que estão nos ouvindo, você permanecer com a brincadeira e com modelos de brincadeira que são familiares.
Então, eu vou aprender a dançar tango. Eu não aprendo a dançar tango numa única aula. Isso, Numa única aula, eu isso. aprendo um passo. No outro dia, eu faço a mesma coreografia. E eu vou reforçar aquele passo que eu aprendi na aula passada. Na quinta aula, que eu já estou bem autônoma com aquele passo, eu aprendo um segundo passo. Mas, se cada aula que eu for, eu aprender um passo diferente, na verdade, eu não aprendo a dançar. Isso E a mesmo. palavra e o vocabulário está muito relacionado com a vivência significativa. E uma vivência significativa, ela também é duradoura. Então, a criança não aprende a escovar os dentes se ela não observar a mãe pegando a escova, narrando a ação para ela, mostrando a funcionalidade daquele objeto, trazendo para ela uma sensação agradável. E a mesma coisa para o desenvolvimento da linguagem. Tá? Quando a gente fala desenvolvimento, né, Kátia, a gente está falando da linguagem e a gente está percebendo, os profissionais que estão nos olhando e os pais, a gente está percebendo, de novo, isso é uma fala que eu tenho em todas as lives, quase, que o desenvolvimento não é pacotinho, né? Então, eu só vou olhar o motor, eu só vou olhar o sensorial, eu só vou olhar a linguagem, só vou olhar o cognitivo. O desenvolvimento é esse intercâmbio dos fatores. Ou seja, a gente está acabando de dizer, na live passada, e para as TOs que estão nos assistindo, especialmente agora, da live passada e essa live, o quanto que a experiência sensório-motora é fundamental para que o pensamento possa acontecer e o pensamento para ser a expressão da linguagem e para ter a função simbólica, né? Sim. Então, são coisas totalmente interrelacionadas e que não dá para ter isso, essa árvore grande, como a Kátia está falando, que eu achei lindo isso, essa imagem, com repetições por mera repetição. Para que a gente possa aprender, a gente tem que gerar repetição contextualizada e com significado. Se eu não contextualizo, não acontece. Perdeu o aprendizado. Perdeu. Agora, uma coisa muito importante, Tereza, é que quando a criança produz, da mesma forma que a gente se sente estimulada a repetir as produções da criança, a criança precisa ser imitada. Isso. Não é a criança que imita o adulto. A criança precisa ser imitada, porque quando você imita a criança, você está dizendo para ela, poxa, eu sei o que você quis dizer. E quando eu reforço, é como se eu duplicasse a capacidade da criança em se auto-perceber. Eu reforço o que ela reforçou espontaneamente, agora eu direciono. Ela falou mamamá, e eu falo mamá, e aí eu dou para ela o quê? O aprendizado do colorido da fala do adulto, porque o adulto ensina para a criança a fala madura. A criança produz uma fala infantil, mas a gente não tem um manual de fala que é o criancês. A gente ensina uma fala que é a fala, mas ela precisa de quê? De recursos relacionados à frequência, de recursos relacionados à afetividade, à direção. São detalhes fundamentais. Eu, quando falo para uma criança, eu falo de frente, na altura. Com a mesma altura. Eu posso olhar os olhos e a boca, porque a partir de 2 anos, ela vai precisar comunicar, e a gente aí vai ver que, voltando, só para a gente organizar, com 1 ano e meio, ela produz 20 palavras e começa a utilizar frases com 2 palavras a 3 palavras. Por que é importante a construção da frase? O que estrutura a minha linguagem, ou seja, o que me ensina
a regra da língua para eu falar eu quero água é a oportunidade de eu pedir água. Ou seja, o uso Isso. estrutura a linguagem. E quanto mais eu estruturo a linguagem, mais eu sofistico o meu uso. Ou seja, a criança fala 20 palavras, ela já compreende cerca de 20 ou 40, porque até os 3 anos, até os 2 anos, ela tem que compreender 50. Então, ela fala 20. Ela tem que compreender mais. E quais são as palavras que ela compreende? Dá, mamãe, água, elementos que estão relacionados aos desejos imediatos, afetivos, baseados na experiência fisiológica e emocional. Então, E a mamãe aí, colo, a água que mata a sede, o papá quando eu estou com fome, o sono quando eu quero dormir, o mimi para dormir, e assim a criança vai ganhando um vocabulário que está muito calcado ainda com o funcionamento de rotina diária. A rotina do sono, da alimentação, dos brinquedos. E todo esse comportamento do adulto, enquanto agente intencional, que atribui também para essa criança um valor de interlocutor, ela vai, num primeiro momento, dando significado a essa produção, completando essa frase. Se a criança fala bola, por exemplo, a criança falou agu, a mãe fala angu, né? Está dando um significado para algo que não tem. Quando ela fala bola, a mãe fala, você quer bola? Então, a mãe já colocou essa palavra dentro de uma estrutura sintática e assim se dá esse aprendizado. O que me diz quando a criança forma frases ou quando ela agrupa palavras? Me diz que ela está tendo oportunidades de troca com o outro para ela aprender o uso da linguagem e a estrutura da linguagem. Quando ela não forma palavras, eu penso, opa, será que ela está sendo exposta a oportunidades de uso? Será que o pai dá um espaço e espera ela produzir? Algumas crianças prematuras, especialmente, têm um processo, e aí você vai melhor do que ninguém para explicar, de lentidão entre o estímulo verbal e a modulação desse estímulo verbal, o recebimento desse estímulo verbal. Esse período de latência gera uma demora para a resposta. Então, a família precisa ser orientada a dar um tempo para a criança responder. Porque senão ela fica muito passiva e ela não usa a habilidade narrativo-discursiva dela. é aquilo que a gente fala, né, Kátia? Aprender é difícil, né? Não é tão fácil assim. Então, se o pai ou a mãe, se a criança, na primeira sílaba que ela solta, eu já sei o que meu filho quer, e eu não espero ele completar ou ele demonstrar, eu não dou esse tempo, ele não vai aprender a falar tantas palavras assim com 2 anos ou ter agrupamentos de palavrinhas formando frases, né? Porque o pai, porque a mãe já entende o que ele quer. Apontou, peraí, meu filho, vou pegar. E é fundamental o tempo. Você tem que dar um tempo para a criança responder ou se expressar. Né? O que eu vi por acaso uma resposta, uma pergunta aqui de uma mãe que é mãe de prematuro extremo. E ela faz a seguinte pergunta: o pai falando errado pode atrapalhar esse desenvolvimento? Não atrapalhar, mas pode lentificar o desenvolvimento. Imagina que a palavra deixa eu pensar uma palavra aqui, água.
e a criança produziu ba para água. E a mãe fala para ela assim: ah, você quer ba? Ou seja, a mãe está reforçando a produção da Isso. criança. O que a gente está pensando em relação àquela árvore? Eu vou estar criando na minha árvore um galho que não vai ser utilizado pela minha comunidade falante. Essa Isso. criança está exposta a uma comunidade falante que fala a mesma língua. O ba não é uma palavra da minha comunidade falante. Então, a gente tem um código que ele é compartilhado sistematicamente por todas as pessoas que são incorporadas no nosso ambiente. Isso Então, mesmo, importantíssimo isso. correto. É Isso. importante falar correto, porque lembrando que para algumas crianças com vulnerabilidade de alteração de linguagem, a construção da árvore ela se dá com mais lentidão. Então, eu preciso Isso. de um modelo, de um molde. É como se eu carimbasse ali a minha árvore para que ela crescesse mais rapidamente. A proliferação daqueles galhos, que a gente chama de proliferação dos neurônios, que vão se associar a outras palavras que se associam à palavra, por exemplo, água, que quais são as palavras que se associam à palavra água? Sede, copo, beber, né? Essas palavras precisam também futuramente serem criadas para quê? Para que um galho da palavra árvore se conecte com o galho da palavra copo, que vai se conectar com o galho da palavra suco. E aí, daqui a pouco, para uma palavra, eu gerencio como se fosse uma pirâmide com diversas palavras que são associadas àquele estímulo. É como se eu conseguisse, através de uma palavra, resgatar diversas possibilidades. E essas possibilidades de vocabulário estão muito relacionadas com a habilidade de generatividade linguística. O que é isso? Eu aprendi um mínimo de palavras, mas eu sou completamente capaz, enquanto indivíduo falante, de reproduzir, recriar de uma forma autônoma e variada as palavras que eu aprendi de acordo com a minha necessidade, diante das situações com o mundo. Diante da minha necessidade, com as experiências que eu tenho em família, mas que tem que se relacionar com a minha cultura linguística, ou seja, com a minha língua mãe. Exatamente. E com uma coisa que é extraordinária, o comportamento social. Eu falo aonde? Eu falo numa comunidade onde os meus pais têm uma religião, que a especificidade dessa religião é um culto 2 vezes por semana, onde eu vou ter que me ajoelhar para orar. Eu tenho a família que a cultura faz com que eu reze antes das minhas refeições. São comportamentos e são vocabulários que são muito direcionados pelo quê, Tereza? Pelo uso, pela coerência do comportamento observado na minha família. Então, eu construo um arcabouço de palavras a partir das minhas sensações, da minha percepção do comportamento do meu pai e da minha mãe, crio um nexo entre a palavra e o comportamento. A palavra e o comportamento. Então, toda vez que a minha mãe fala não, ela usa um ritmo e um colorido rápido, áspero. Então, opa, isso me gera um certo desconforto. E a face da minha mãe está com uma face diferente da face que ela brinca comigo. Então, eu vou criar nexos entre diversas impressões que eu tenho da comunicação do outro em contextos sociais, comunicacionais, tá? E através do contexto que essa comunicação se dá. Então, eu vou aprender, mesmo que não seja assim, ensinado formalmente, a minha imitação vai começar a ter um critério generalizado. Minha mãe nem tudo vai me ensinar, mas eu vou começar
a copiar pelo comportamento da maioria. É isso que gerencia o comportamento da criança na sala de aula. É isso que gerencia o comportamento verbal diante de um padre, de um pastor ou de um rabino, que eu vou ter que ter um certo respeito. E essa observação, essa tridimensionalidade dos aspectos constituintes que propiciam que um indivíduo adquira linguagem, dos aspectos emocionais. A criança nasce com desejo de se comunicar e com os aspectos ambientais, quanto mais estimulo, aprende. Esse falante. Acho que a Kátia caiu um pouquinho, né? Peraí. Voltou? Voltou? Você voltou? Ah, o som? Você não tá me ouvindo? Acho que a Kátia não tá, ou não sei o que aconteceu. Mas tá travando. Ela não tá escutando. Por que será que ela não tá escutando, hein? Não sei por que ela tá escutando. Tá, mas faltam 10 minutos. Tá. Vai sair e entrar de novo, tá? Porque eu não sei o que aconteceu, a Kátia ficou sem som. Ó, vou visualizar aqui de novo. Essas coisas tecnológicas são difíceis, né? Voltou agora. Oi, querida. Não, voltou. Oi, querida. Nós temos 10 minutos. Vamos organizar, então. Sons não vocalizados, sons vocalizados não articulados entre o primeiro ano de vida, sons com sílabas a partir dos 4 meses, entre 4 e 6 meses, a criança passa a se automonitorar e a brincar com a própria voz. Isso. À medida em que o adulto interage de forma mais eficiente, ela muda a produção dela, se torna mais complexa. Começa as pré-conversações, o espaçamento entre a produção e a fala do outro. Esse precursor do diálogo. Esse precursor do diálogo. 1 ano, 5 palavras não precisam ser produzidas corretamente. Uma compreensão que vai ganhando entre de 10 a 50 palavras. Marcos importantes. 18 meses, uso de 20 palavras. 18 meses, a construção real e a possibilidade real de 2 palavras agrupadas. 2 anos, um desenvolvimento de palavras maior, aí ela já quase quadruplica esse uso de linguagem entre 2 e 3 anos, compreende muito mais e já inicia as habilidades dialógicas, que o objetivo da habilidade dialógica é que a criança atinja um modelo de reciprocidade. Então, o que é isso? Primeiro, o adulto dá significado à fala da criança. Depois, o adulto dá complementaridade a essa fala. E aí ele estrutura a base morfossintática. Uhum. E à medida em que a criança usa, ela vai ampliando o vocabulário expressivo e o vocabulário receptivo. Isso. A importância de uma criança de 2 anos agrupar palavras. Não somente falar mais palavras, isso é super importante. Não somente falar mais e palavras com significado cultural. Cultural, funcional. Funcional, como agrupar em frases.
Exatamente. E mesmo com 1 ano de idade, eu queria ressaltar que eu acho um marco extremamente importante, por mais que ela tenha e use palavras soltas, ela precisa se comunicar mesmo sem estrutura linguística. Isso. Então, ela tem que Isso. apontar. Isso. E esse apontar tem que ser tanto para pedir quanto para mostrar algo, que significa que ela quer compartilhar o interesse dela com o adulto. Ela tem essa Mas socialização linguística. Ela está na socialização linguística, mesmo que ela não tenha a palavra. Por isso que o apontar é um grande marco do desenvolvimento. Né? Porque muito. a linguagem é para ser socializada, não é para ficar aqui comigo ou só na minha cabecinha. Eu preciso socializar. E nos 5 últimos minutos, eu preciso dizer o seguinte: de novo, o que a gente está falando de marcos do desenvolvimento, é óbvio que cada criança tem o seu ritmo e tem o seu tempo, tem as suas experiências, como a gente tem falado aqui. Quando que os pais precisam ter atenção? Ou de uma avaliação com uma profissional, ou de uma conversa mais profunda com um pediatra? Quando está muito diferente aquele marco no desenvolvimento. Quando a Kátia fala, com 2 anos tem que falar em média 50 palavras, se ela falar 40 ou 39, não é assim, nossa, né? Calma, vamos, não é Calma. isso. Mas se a criança tem 2 anos e ela tá falando 3 palavras, e nem palavras inteiras que sejam entendidas, compreendidas pela cultura, essa criança está demonstrando que se ela tem toda a experiência adequada, toda a experiência de diálogo com a família, de espera, de escuta, de experiências significativas, essa criança precisa ser avaliada e acompanhada. Então, o nosso intuito é dizer assim: prestem atenção na qualidade e na quantidade de palavras e frases que o seu filho está conseguindo produzir durante esses durante esses 18 meses até 24, por exemplo, né? Exatamente. Lembrando que não existe, que isto é mito, não existe criança preguiçosa. Isso. Não existe, isso é um grande estigma. Não existem crianças preguiçosas, existem crianças com uma lentidão na maturidade neurológica. Isso. Essa lentidão precisa, sim, ser vista. E eu acho que as pediatras que estão nos ouvindo concordam conosco quando a gente ressalta a importância de que sejam alertados os pais para que esses pais utilizem mais oportunidades de relações onde haja a produção de sons, a imitação de sons, o papel de falante dessa criança, a funcionalidade dessas produções, para que essa criança, se tem uma vulnerabilidade para apresentar um transtorno, que o cérebro já seja redirecionado em tempo aonde é extremamente plástico. Importante, extremamente plástico. Extremamente plástico. Nós temos 1 minuto, que é a hora de nós duas agradecermos, falar tchau em conjunto. Essa live, gente, é uma live assim com muita importância. É uma aula de desenvolvimento, tem informações muito preciosas para os pais. Então, quem conhece algum pai que tem crianças pequenas, que tem dúvidas em relação à linguagem, mostra essa live, vai estar no YouTube amanhã, vai estar no nosso feed daqui a pouco. Obrigada! O site
site do Prematuro, se alguém quiser alguma dúvida, tirar alguma dúvida em relação à linguagem, te mande mensagem, você me encaminha e você orienta, se for o caso, Tereza. Sim, claro, a gente pode até marcar o seu Instagram para que você veja e você possa responder também com o seu conhecimento. Eu queria agradecer pelo carinho Vai que você acabar.